Senhor, para ouvir o Senhor falar através do teu servo. Que ele diminua e o Senhor cresça, que ele sume e o Senhor apareça. Espírito Santo, amigo Espírito Santo, usa os lábios do teu servo nesta noite. Fala como te apraz aos nossos corações. Ainda que ele tenha estudado, ainda que ele tenha se preparado para esta palavra, mas o Senhor ainda é o dono das nossas vidas e sabe o que precisamos ouvir nesta noite. Então, se o Senhor quiser mudar, muda. Mas usa o teu servo de uma forma poderosa a falar aos nossos corações na palavra, porque precisamos deste alimento, Pai. Fala conosco, é isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Sem demora, abra o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Capítulo 22. Versículo de número 7, que diz assim: Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Igreja, eu quero ser bem fiel àquilo que Deus ministrou no meu coração. E a nossa ministração de hoje é seguros na providência de Deus. Aqui esse versículo, esse capítulo vai ter como título: Abraão é posto à prova. Amados e queridos irmãos, tem determinados momentos de nossas vidas que o Senhor, Ele nos coloca à prova para ver aonde a minha e a sua dependência está. Tem determinados momentos que o Senhor, Ele nos coloca em situações para vermos, para que Ele possa ver aonde eu e você estamos colocando a nossa dependência. E aqui nesse versículo o Senhor, Ele promete a Abraão um filho, Ele dá o filho Isaque. E alguns estudiosos vão dizer que quando Isaque estava já na idade de 17 anos, Deus chama Abraão e pede a Isaque. Deus chama Abraão e pede para que Abraão sacrifique o seu filho a Deus. Igreja, e tem determinados momentos que Deus nos pede algo, que Deus nos coloca em determinadas situações para vermos, para que Deus Ele possa ver aonde verdadeiramente está o nosso coração. Como assim, pastor Tiago? Tem determinadas situações que Deus vai lhe pedir algo para ver se o seu coração está em Deus ou está simplesmente naquilo que você tem. Isaque era o filho da promessa, era algo que Abraão desejava, era algo que Abraão esperou durante muito tempo, 22 anos, até que Isaque viesse.
E chega um determinado momento que Deus ele pede, eu quero. E uma coisa que a igreja ela tem que estar segura. Segura em quê, pastor? Que Deus ele providenciará para si. Não entendi, pastor. Quando Deus lhe pedir algo, quando Ele lhe colocar à prova, tenha certeza de uma coisa, que quando Ele lhe colocar à prova, antes mesmo que você entregue, Ele já está providenciando. Eu não entendi, pastor. Quando você se desprende a dar, quando você se desprende a colocar na mão de Deus, Ele já vai estar gerando por você. Como assim, pastor? Quando Deus lhe pede um valor, quando Deus lhe pede algo, quando Deus lhe pede algo material ou espiritual, e você se propõe a dar para Deus. A evangelista, eu vou citar ela aqui, que foi um dos casos mais recentes. Ela recebe um dinheiro, não foi o pastor que pediu, não foi a missionária, não foi ninguém que subiu sobre esse altar e pediu a ela. Ninguém colocou uma faca no pescoço ou colocou ela numa forca para que ela viesse dar aquele valor, aquela quantia em cima do altar de Deus. E ela mesma falou, naquele momento ela estava colocando a fé dela em prova. Naquele momento ela mesma estava se colocando à prova, crendo que Deus providenciaria, que Deus, sabe, de alguma forma iria surpreendê-la, ainda que o valor não voltasse. Mas ela, creio eu, a conjectura do pastor Tiago, creio eu que ela estava imaginando o quê? De alguma maneira Deus vai me surpreender. É o dinheiro que eu tenho para as contas. Eu vou dar no altar do Senhor. Talvez eu dando lá, quando eu for pagar, as contas estão pagas. Comigo aconteceu assim. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Não vou mentir a você e dizer que eu não gastei no cartão. Gastei. Minha esposa está aqui de prova. Na casa de meu pai, daqui a pouco eu volto para... Na casa de meu pai, ela... Tiago, liga aí pro banco, peça a fatura. Pedi a fatura, mandou pro e-mail. Mas antes de mandar pro e-mail, a atendente lá do call center disse, seu Tiago, ó, seu pastor, seu Tiago, a fatura do senhor está zerada. Eu, não está não. Ela está zerada. Não está não, menina, eu gastei. Eu sei que eu gastei porque eu comprei. Ela, mas está zerada. Eu, não está. Ela, vou mandar para o e-mail do senhor. Mandou para o e-mail, a Rosana abriu em casa. E a fatura estava como? Zerada. A evangelista, ela coloca no coração, eu vou entregar. Mas eu creio que dentro do coração dela, ela estava segura de uma providência de Deus. Dentro do coração dela, ela estava segura que Deus iria, Roque, fazer algo, irmão Milton, sobrenatural. Ou que nem fosse sobrenatural, mas que ela enxergasse o dedinho de Deus naquela situação. E quando Deus ele pede a Abraão, Abraão, eu quero Isaac. Abraão, ele pega Isaac, viaja 3 dias. A Bíblia não relata que Abraão murmurou, ou que Abraão pensou, que Abraão orou, ou que Abraão questionou. Mas vamos trazer para o lado humano. Sendo a gente, se Deus nos pedisse algo que nos custasse tão caro como a vida de Isaac ou como a vida de um filho, a primeira coisa que nós faríamos era o quê? Questionar a Deus.
Deus é o filho da promessa. Senhor, é aquilo que eu tanto desejei. Senhor, me peça qualquer outra coisa que eu te darei, menos o meu filho. Só que Abraão, ele não questiona, e a Bíblia não vai relatar em momento algum que na viagem de 3 dias Abraão questiona de Deus. Mas Abraão, ele estava seguro na providência de Deus, e ele leva Isaac para o sacrifício. Abraão estava seguro, Roque, que Deus providenciaria alguma coisa naquele momento para suprir aquela necessidade. Ainda, eu faço uma conjectura que ainda que Abraão, ele matasse Isaac por amor a Deus, Deus ele tinha o poder para trazer Isaac de novo à vida. Mas Deus ele não permitiria que Abraão fizesse tal coisa. Mas igreja, sabe o que é que acontece? Deus, ele quer ver até onde nós dependemos dele. Deus ele quer ver até onde nós nos entregamos a ele. Deus ele quer ver até onde nós mostramos verdadeiramente a dependência da provisão de Deus sobre as nossas vidas. Abraão poderia questionar a todo momento, mas a palavra projetada, ela produz fé. Que Romanos 10, 17 que vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando Deus pede a Abraão, o seu filho, Abraão já tinha vivido com Deus experiências de fé, experiências que Deus era homem para cumprir, não era homem para mentir, mas era um Deus que cumpria aquilo que ele falava, porque ele vela para cumprir a sua palavra. Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus, vai para onde Deus mostra. Deus faz uma promessa de prosperar, Deus prospera. Deus faz uma promessa que daria um descendente de Deus dá. Então, fazendo uma conjectura do texto, Abraão, naquele momento que Deus pede Isaac, Abraão deveria ter pensado assim: se eu já vivi tantas coisas com Deus e tudo que ele prometeu ele cumpriu, eu estou seguro que quando eu chegar, que quando eu obedecer, que quando eu chegar ao lugar onde Deus determinou que eu fosse, Deus ele vai me surpreender lá. Deus ele vai fazer acontecer lá. Igreja, muitas vezes nós queremos a providência de Deus, mas não obedecemos a voz de Deus. Como assim, pastor Tiago? Eu fui pregar em um lugar e eu entro no ônibus e Deus fala comigo: eu vou lhe pedir algo que você gosta muito. Já contei essa história aqui a vocês. E era a minha Bíblia. A Bíblia que quando o Breno pegava, eu reclamava com ele. Porque era a Bíblia que eu gostava de pregar. Era uma Bíblia bonitinha, slim, numa versão atualizada. Ou seja, era algo que tinha um valor para mim, um valor sentimental. Foi um presente. E quando eu desço, Deus me pede, através de um homem que depois daquele dia, eu só vi ele no outro dia, na quarta-feira, e depois eu não vi mais. Foi algo que me causou uma certa dor, foi, porque era algo sentimental.
Agora imagine você, igreja, Deus pedir filho. Como eu disse aqui, a palavra de Deus, ela projeta fé. Ela projetada produz fé. Ou seja, quando a palavra de que Deus falou comigo que me pediria, naquele momento eu pensei, ou Deus vai me dar uma Bíblia melhor, ou Ele vai fazer algo extraordinário sobre a minha vida através dessa atitude. Só que como ser humano, como eu falei, fica aquela briga entre a carne e o espírito. Eu dou ou não dou? Eu obedeço a voz de Deus para atender aquilo que Ele me pediu e para ver o sobrenatural de Deus acontecer? Ou simplesmente eu ignoro, finjo que não vejo e depois eu peço perdão a Deus? E a palavra de Deus projetada, ela produz fé. Naquele momento eu criei que Deus faria alguma coisa. Dias depois, Deus, Ele me traz uma Bíblia não igual, mas uma Bíblia a qual eu já namorava há bastante tempo, mas não tinha dinheiro para comprar porque era uma Bíblia de estudo e é cara. Ou seja, eu dei algo que para mim valia muito. Só que Deus me traz algo que Ele estava dizendo, olha, com isso aqui vai valer mais. Voltando para a história da evangelista. A evangelista, ela pega, ela coloca diante do altar aquele valor. Ela se colocou à prova, porque ela cria que Deus poderia fazer algo. Deus viu o coração dela voltado para fazer aquilo. Como diversas vezes, quando a gente faz propósito aqui com envelope, o que é que o pastor diz? Olha, não desentere o seu gás, não desentere a sua luz, não desentere a água para fazer campanha não. Foi no outro dia? No outro dia. O mesmo valor? A mais ou menos. O mesmo valor certinho. O mesmo valor. Bora botar 24 horas. Ou menos de 24 horas. Igreja, Abraão, ele estava seguro na providência de Deus, porque Deus tinha uma promessa para Abraão. Deus, ele tinha feito uma promessa para Abraão. E muitas vezes a promessa para se cumprir em minha e sua vida, Deus, ele nos testa, Roque, para ver se verdadeiramente estamos prontos para viver a promessa a qual Ele prometeu, a qual Ele deliberou dos céus para as nossas vidas. E aí Deus fala assim, agora eu quero ver se verdadeiramente Ele está seguro e Ele está pronto para viver a promessa. A promessa de Deus sobre Abraão era a qual? Partirei uma grande nação. Abraão significa pai de multidões. Era uma promessa que Deus fez. Agora, Abraão, eu vou te colocar à prova para ver se verdadeiramente você me adora por aquilo que eu posso te dar, ou você me adora porque verdadeiramente você me ama. Independente se eu der, se eu tirar, se eu não fizer, se eu falar, se eu não falar, você continua me adorando. Qual foi o testemunho que Deus deu de Jó? No capítulo 1, homem íntegro, temente a Deus, que se desviava
do mal. Qual foi a acusação que Satanás vai até o Senhor? Ah, mas ele te adora porque o Senhor cerca ele. Ou seja, Satanás estava dizendo: ele te adora porque o Senhor não permite que provações venham até ele. Aí Deus diz: tá bom, você pode descer, tocar em tudo que ele tem, você só não pode tocar na vida, você não pode matar, mas desce. No pensamento de Satanás, agora eu quero ver. Sabe, Roque, aquela prova que a gente passa, aquela luta que a gente passa, às vezes algumas pessoas emprestam a boca, os olhos, o corpo inteiro a Satanás, para dizer: agora eu quero ver se ele suporta, agora eu quero ver se ele não blasfêmia, se ele agora não abandona, se ele não joga para cima agora e agora desvia de vez. E muitas vezes as pessoas olham para a gente e perguntam: como é que ainda está de pé? É porque eu e você está seguro na providência de Deus. Abraão, quando ele sobe, ele poderia muito bem, evangelista, antes de ele fazer todo o preparatório, de preparar o altar, de preparar a lenha, de preparar tudo, como é de costume nosso, antes de qualquer coisa, a gente fazer o quê? A gente fazer uma breve oração. Abraão poderia chegar ali naquele momento e orar a Deus: Deus, Pai, eu estou até aqui. Fazer igual a gente faz muitas vezes, querer negociar com Deus. Principalmente quando Deus pede alguma coisa da gente que vai doer. Principalmente quando Deus pede algo que a gente sabe que a gente vai semear com lágrimas, vai ser dolorido o processo. Abraão poderia ali naquele momento negociar com Deus, mas Abraão, ele não negocia com Deus, ele simplesmente acata tudo aquilo que Deus ordena. Igreja, enquanto Stephanie louvava e Breno depois louvava, Deus, ele falava comigo que tem coisas, Rob, que ele me pediu que eu tenho que sacrificar no altar dele, que eu tenho que deixar diante do altar dele. Mas é coisas, eu estou falando com vocês, eu estou me arrepiando todo, mas é coisas que vai me causar dor, é coisas que eu vou largar aqui no altar de Deus, mas eu vou largar chorando, mas eu tenho que colocar, para a providência de Deus vir sobre a minha vida, eu tenho que colocar aqui, eu tenho que estar seguro no Deus que eu sirvo, no Deus que eu digo que é um Deus de provisão, que é um Deus que proveu na vida de muitos dentro da Bíblia. É o mesmo Deus que vai prover na minha vida, é o mesmo Deus que vai fazer o sobrenatural, que vai abrir. Obrigado. É o mesmo Deus que vai abrir e vai fazer o sobrenatural. E eu me lembro quando Moisés, ele libera o povo do Egito e chega em frente ao Mar Vermelho. Moisés olha para um lado, vem os 500 carros de ferro de Faraó e seu exército. Olha para um lado, Yuri, não tem para onde ir. Olha para o outro, não tem para onde ir. Na frente o Mar Vermelho e atrás vem Faraó. Moisés, ele vai orar. Moisés, ele vai clamar a Deus. E Deus, ele chama a atenção de Moisés dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Moisés, eu fiz as 10 pragas dentro do Egito. Moisés, eu fiz a vara de Arão florescer. Eu fiz a vara de Arão virar serpente. Eu fiz maravilha no meio
de você está orando para mim agora porque Abraão não, Moisés, a minha providência já está sobre você. Diga ao povo que marche. Igreja, tem determinados momentos que a provisão, a providência de Deus já está na nossa mão e a gente está orando, a gente está clamando. Eu não estou dizendo que você não deve orar, mas eu estou dizendo que você tem que pedir a Deus a sensibilidade de entender o ambiente ao qual você está naquele momento. Deus, é para eu orar ou é para eu seguir em frente? Deus, é para eu obedecer? É você estar seguro que naquele momento a providência, a provisão de Deus, ela vai se cumprir sobre a sua vida. Abraão, ele tinha promessa, então Abraão, ele estava seguro nas promessas de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: as promessas de Deus, ela bane o medo. As promessas de Deus, ela aniquila o medo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você entrou aqui nesta noite hoje crendo nas promessas de Deus, tendo certeza que Deus, ele está contigo, mas por alguma razão, circunstância, o medo te acompanhou, ou o medo se levantou e você parou, estacionou. Eu creio, mas o medo me impede de avançar. Igual a Josué. Josué foi aquele mesmo que viu a terra prometida a Canaã, a terra que manava leite e mel, a terra que era boa. O mesmo homem que se levantou contra 10 para dizer: não, a terra é boa, vamos, subamos e possuí-la. Mas chega um determinado momento, quando Moisés morre, o mesmo que teve fé para dizer: vamos e vamos possuir, foi o mesmo que se assentou em meio à tristeza, em meio ao medo, e Deus precisou dar um sacode em Josué para dizer: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. Ser forte e corajoso. Traduzindo para os dias de hoje, você está com medo de quê? Você está com medo de quê? Se você é um dos que viu as maravilhas do que eu fiz, você está com medo de quê agora? Aí Deus diz: olha, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu serei contigo. É Deus dizendo: ei, pode ser uma terra amaldiçoada, pode ser uma terra espraguejada, mas quando você bota a planta dos pés, por causa da palavra que Deus liberou sobre a sua vida, aquele terreno, mesmo sendo um terreno amaldiçoado, ele tem que dar fruto. Você está entendendo o que é isso? No lugar onde você chegar, muitos vão dizer: é terra seca. O próprio Isaac, que está aqui nessa situação para ser sacrificado, chegou um determinado momento que houve fome. E Isaac queria fazer a mesma coisa que seu pai, descer até o Egito, mas Deus diz a ele que não, que era para ele ficar. Isaac fica. Era um lugar árido, seco. Mas o que é que Deus faz? Abraão, Isaac cava o primeiro poço da água, vem, entulham. Ele cava o segundo da água, vem, entulham. Ele cava de novo.
E Deus mostrando a ele: quanto mais você cavar, eu vou fazer florescer, eu vou fazer prosperar. E a Bíblia vai dizer que Isaac naquele mesmo ano prosperou a 100 por 1. Era um lugar que aos olhos humanos não poderiam. Mas Isaac, ele estava o quê? Seguro na providência de Deus. Igreja, eu quero que vocês saiam daqui hoje certos de uma coisa. Ainda que eu não esteja vendo, missionária Rosana, que o ambiente ou que a situação está favorável a mim, aos olhos espirituais eu tenho que olhar como que Deus ele vai prover. Mesmo num ambiente aflitivo como esse de Abraão, um ambiente a qual no pensamento de Abraão poderia estar passando o quê? O filho que eu tanto esperei, agora eu vou ter que dar para Deus. Ou seja, eu vou voltar a estaca zero de novo. Mesmo que eu tinha Ismael, mas o filho da promessa não é Ismael, é Isaac. Só que aí Abraão ele crê que ele tinha uma promessa, ele estava seguro, com a certeza da promessa. E aqui eu quero encerrar a palavra de hoje com uma coisa. O que, pastor? Deus ele tem compromisso com os seus servos. Muitas vezes a gente não tem compromisso com ele. Como assim, pastor? Eu não entendi. A gente não tem compromisso. Quantas vezes você disse que ia orar e não foi orar? Quantas vezes você disse que ia fazer e não fez para Deus? Quantas vezes você firmou um compromisso diante do altar de Deus? Deus, eu vou fazer. E até hoje Deus espera. Olha aí, Deus, tá falando comigo também. E comigo também. Estou tomando minha cacetada de cá. Só que Deus, quando ele pergunta ao profeta Jeremias: o que viste? Uma vara de amendoeira, é amendoeira mesmo, de amêndoa. Aí o Senhor vai dizer: viste bem, porque eu velo para que se cumpra a minha palavra. Ou seja, Deus está dizendo: meu filho, eu tenho compromisso com a palavra que sai da minha boca. Eu tenho um compromisso que quando eu ordeno a bênção, quando eu ordeno algo sobre a vida de vocês, quando lá do céu eu mando o anjo entregar, quando eu mando o arcanjo Miguel, quando eu mando os anjos virem até vocês, a palavra de Deus, compromisso. Amados, assim como Deus ele tem compromisso comigo e com vocês, estamos seguros na providência de Deus. Estamos seguros que Deus ele pode providenciar. Mas se a gente não tiver compromisso, não é compromisso com o pastor Tiago, porque o pastor Tiago é falho. O pastor Tiago pode errar também, mas é compromisso com o altar de Deus, compromisso com o próprio Deus. Abraão ele tinha compromisso com Deus. Abraão era um homem que quando ele ouvia a voz de Deus ele obedecia. Nem à toa que Abraão ele é considerado até hoje. Se você chegar em Jerusalém, você chegar para um judeu e você perguntar quem é Abraão, ele vai dizer: nosso pai, o pai na fé. Somos filhos de Abraão. Somos filhos pela fé de Abraão. Hoje a promessa foi para Abraão, mas muitos
muitos rejeitaram. E Cristo veio e se estendeu essa promessa sobre todo aquele que nele crê. Ou seja, a promessa era só para os judeus. Os judeus naquela época negaram a Jesus, o Messias, o Redentor. E o que é que Deus faz? Mata Jesus na cruz, para que essa promessa atingisse a todos. Agora cabe a mim e a você ter um compromisso com Deus, para que a providência de Deus ela possa ser gerada e a gente possa estar seguro nas providências de Deus sobre as nossas vidas. Eu estava ali sentado, eu estava dizendo: Deus, o Senhor está ministrando no meu coração e eu estou fugindo totalmente daquilo que eu estudei, o que eu pensei, o que eu projetei sobre a minha mente. É como a missionária, ela fala, sempre fala aqui, quando ela ora por mim, quando ela ora por alguém, que a gente esteja suscetível ao Espírito, que a gente seja guiado pelo Espírito. Se Deus ele mudou a forma de ministrar, é porque eu creio que mudando a forma de ministrar, a forma que vai entrar no coração de vocês, que está entrando no coração de vocês, é uma maneira diferente também. E eu creio que esta palavra vai surtir efeito não só no meu coração, mas no coração de vocês, no coração daqueles que assistirem depois através do YouTube. E eu creio que depois dessa palavra, a minha vida e a vida de vocês não será mais a mesma. Será diferente. Será assim, você vai ter determinados momentos que vocês vão se sentir estranho, mas não é estranho ruim, mas é um estranho de que algo está sendo mudado, não de dentro, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ou seja, é o fruto sendo produzido, sendo gerado e sendo colocado. O fruto será exposto, como a missionária falou aqui. Ora ao Pai que está em secreto. O fruto ele está em secreto, mas vai chegar um determinado momento que o fruto você não vai conseguir mais esconder ele em secreto, e todos verão o fruto a qual você está gerando. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou abusar.